Boa noite, boa noite, boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. 19 horas do último dia do mês de maio, último domingo do mês de maio. Nos preparamos para adentrar no último mês desse semestre. Fernando, por que isso é importante? Bom, primeiro porque eu sou historiador, né? Eu gosto dessa coisa da gente ficar olhando o tempo, sentindo ele passar, é uma coisa importante. Segundo, porque esse é um ano eleitoral, então o segundo semestre começa daqui a 30 dias e dizem que a coisa vai voar nesse segundo semestre. Enquanto a gente ainda está nessa calmaria, né, vamos dizer assim, usando muitas aspas aqui, estamos no nosso domingão trazendo para você sempre um horário de reflexão de alguma coisa que esteja acontecendo, seja importante, com convidados especiais que são especialistas no tema que nós vamos trazer aqui. Outro dia uma pessoa falou para mim assim, Fernando, você está falando sobre muitos assuntos no seu espaço? Sim, porque aqui eu recebo pessoas, eu falo do assunto que as pessoas são especialistas, não necessariamente dos assuntos que eu conheço. E estou me adaptando a esse processo ainda, porque eu sempre estive do lado de lá, respondendo as perguntas. Fazer perguntas é bem mais complicado, ainda que como historiador a gente costuma ter alguns métodos, mas apresentar coisas é sempre mais complicadinho. Então, olhe nos nossos convidados, nas nossas convidadas, que são os especialistas do tema, e hoje, nesse horáriozinho das 19, em que você já está pensando em retomar o processo da exploração capitalista da segunda-feira, então alguma indignação já lhe corrói o coração nesse momento, né? Porque você fica olhando para a segunda-feira dizendo que porcaria, né? Vamos começar nesse processo de novo, mas até lá temos esse nosso espaçozinho e vamos conversar sobre uma das coisas que está nos incomodando bastante. Há um certo mal-estar em todos os lados que nós olhamos a respeito da tecnologia do século XXI. Não sabemos para onde ela vai, não sabemos para onde ela vai nos levar, não sabemos se vamos junto, inclusive, com ela, porque há propostas tecnológicas tremendamente disruptivas que parecem nos deixar de fora. Aliás, é um pouco a natureza que querem nos impingir dos algoritmos. Algoritmos que parecem cada vez mais humanos por uma parte, a parte de quem efetivamente os elabora, e cada vez mais autônomos e indiferentes pela outra parte, a parte que efetivamente nos toca. Algoritmos que querem você pelo seu like, que querem você pelos seus espaços de consumo, mas não sei se vai mais além disso. Ora, somos todos adultos e somos capazes de lidar com esse divórcio. Os algoritmos não precisam gostar de mim e eu definitivamente não preciso gostar do algoritmo. Aprendemos a viver esse espaço de distanciamento, ou pelo menos achamos que estamos aprendendo. A gente vai lá, configura umas coisinhas, não quero receber isso, boto aquilo no spam, digo que algumas palavras eu não quero conhecer. Mas e quem não tem esse conhecimento? E quem está iniciando a sua vida no aprendizado desse mundo, quem está olhando as coisas de agora e está não se achando estranho, porque para eles nunca houve um passado analógico, e essas gerações que já nascem nesse mundo digital que, a meu ver, parece que cada vez mais tenta nos colonizar. Nosso papo hoje é exatamente sobre isso, com uma convidada que é especialista no tema. Mas antes, como eu sempre faço, não te esquece que esse é um espaço que foi conquistado na unha, não necessariamente o Horta da Verdade, não fique preocupado, não tentei pegar o Atuche na pancada para conseguir esse espaço, não digo isso, mas esse ecossistema progressista que nós ocupamos e que o 247 tem o orgulho de ter sido um dos fundadores, ele foi conquistado na unha, você sabe muito bem. As coisas não foram dadas e a força para a gente conseguir manter esses espaços vem dessa aliança que fazemos nós do lado de cá e vocês do lado que vocês estão nesse momento. Então eu sempre peço que vocês se inscrevam nos canais do 247, seja no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Parece que temos também novas mídias, estamos no Instagram, estamos no TikTok. Dá uma olhadinha, veja se você pode fazer parte dessa coletividade também em outras redes, mesmo que eventualmente seja uma rede que você não acesse muito, a sua inscrição, a sua participação ajuda bastante o canal. Se você puder também, procura lá no YouTube o canalzinho do Fernando Horta, estamos chegando
a quase 50 mil inscritos, e para nós um canalzinho artesanal, é bem interessante isso, a gente agradece também a sua inscrição. E se depois de você se inscrever, você quiser ajudar de uma outra forma, não se esqueça, você pode se tornar membro aqui do 247, a gente agradece demais. Por exemplo, o Humberto Gurgel, que se tornou membro aqui conosco, muito obrigado, Humberto. Maria Gorete Simões, se tornando nova membro também, muito obrigado, Maria. E Eliette, eu acho que é Eliette VA alguma coisa, ou Eliette ou VA, enfim, o YouTube está pregando essas peças com a gente. Primeiro nos deu uma certa individualidade, colocando os nossos nomes, né, como máscaras naquele e-mail que a gente conseguiu registrar, e agora retira isso. Algumas pessoas estão dizendo que daqui a pouco isso vai ser cobrado, ou seja, só quem tiver o YouTube Premium vai ter o seu nome ali, o resto vai ter que ficar com o e-mail que a gente acionou quando se cadastrou na plataforma. Seja como for, está valendo a nossa discussão hoje aqui, e sempre pedindo para você participar conosco o quanto mais você puder. Sem mais delongas, trazendo aqui a nossa convidada e apresentando para vocês, professora Kátia Braghini. Professora Kátia, seja muito bem-vinda, é um prazer lhe receber aqui, professora da PUC do PPG, é historiadora por formação original, mas doutora em educação e uma das historiadoras da ciência que nós temos hoje no Brasil, uma das pessoas que faz esse trabalho de discutir essas transformações e como elas são apreendidas pelas pessoas, os impactos na sociedade. Professora, seja muito bem-vinda aqui, tanto pelo seu conhecimento quanto pela sua disponibilidade nesse domingo, que eu sei que não é um horário usual, né? Nós estamos todos já querendo dar uma descansada. Nossa, super tranquilo, estou super feliz de estar aqui. Fernando, obrigada pelo convite, que bacana estar aqui com vocês no 247, no seu programa, e para mim está tudo bem que é domingo, sem problema nenhum. Kátia, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho defendido em alguns lugares que os regimes, que a tecnologia, a ciência, ela tem regimes diferentes de percepção. Algumas a gente percebe de forma imediata, né? O exemplo mais clássico que a gente usa na história é a bomba atômica. A bomba atômica mudou a história do século XX, mudou a percepção que as pessoas têm sobre ciência. A partir dali começou a se criar esse culto à ciência, que a ciência poderia resolver tudo, ela teria a condição de nos entregar uma sociedade melhor, ainda que aquele nascimento tenha sido horrível, que Hiroshima e Nagasaki tenham pagado por esse ponto. Hoje, no mundo dos algoritmos, nós vemos os drones, nós vemos o controle sobre os fluxos de informação, sequestros, mortes, mísseis super teleguiados. Essa é a parte visível da tecnologia, que já está nos dando um certo medo. Mas existem partes invisíveis dessa tecnologia. Os algoritmos, por exemplo, a gente só sonda efetivamente o que ele pode ou não fazer, e temos outros tipos de invisibilidade nesse processo. Quando a gente vai conseguir ter, e de que forma, se é possível a gente ter uma tecnologia que nos seja transparente, ou seja, que nós consigamos compreender a extensão desses espaços? Será que a tecnologia está sempre imersa nesse espaço de incerteza, de não conhecimento? Ou isso é uma questão de política pública do capitalismo que nos deixa nessa situação? Até onde a gente precisa transformar essa relação sociedade-tecnologia em uma relação mais transparente, professora? Bem, é interessante você me perguntar a respeito de tecnologia, porque eu mesma, quando comecei a mexer com isso, né, para começar, porque eu sou historiadora da educação, né, e eu passei a trabalhar imediatamente com inovações tecnológicas na escola a partir de um interesse específico na patrimonialização de objetos escolares, principalmente do século XIX, início do século XX. E eu, quando comecei com isso, num primeiro momento, eu imaginei, né, que eu estava lidando imediatamente, pensando naqueles artefatos, naqueles elementos, e paulatinamente eu comecei também a compreender, Fernando, que mesmo, né, sendo doutora em educação e trabalhando muito, né, a respeito da cultura material,
eu mesma tinha ignorância a respeito das questões tecnológicas, né? E acho que isso tem tanto um fundamento histórico mesmo, né, do apagamento da ideia da técnica em relação ao posicionamento e o progressivo apogeu e colocação da ciência como algo importantíssimo na nossa vida, porque está todos os dias aí, em todos os momentos, desde a hora que a gente acorda até a hora que dorme, e até enquanto dorme, né? Eu ficava mesmo tentando entender essa questão do porquê, né, a gente convivendo todos os dias com as tecnologias, ainda assim parecia algo um pouco obtuso, um pouco apagado, e essas questões do apagamento da história da técnica e da tecnologia no nosso dia a dia não é de hoje, né? Então, assim, a primeira coisa que eu comecei a vislumbrar é que não imediatamente a gente fala da tecnologia pensando, claro, a gente pensa imediatamente nas coisas, nos objetos, nos artefatos, e em tudo isso que hoje a gente condensa com o nome tecnologia, os smartphones, os tablets, os computadores, a IA, os algoritmos, etc., né? Porque me parece que é a forma mais próxima da gente conhecer, né? Mas o principal, eu acredito, e talvez para que a gente tenha uma entrada um pouco mais aberta, ampla, né, historicizada do que significa isso, é imaginar que uma tecnologia ela tem que ser pensada dentro de processos, né, de processos técnicos mesmo, né, dentro de redes específicas, de organização, né, técnica. Então, nós não estamos falando só dos artefatos, porque eles acabam sendo uma espécie de produto, né, do resultado do nosso relacionamento com toda essa questão dos processos, mas imaginar que aquilo que nós temos em mãos já passou por uma série de organizações, muitas vezes por laboratórios, muitas vezes por agências reguladoras, por empresas, e que demanda saberes específicos, claro, né? Mas, ao mesmo tempo, saberes que, sendo específicos, passa pelo mundo do capital, porque gera patente, é um debate, é também uma concorrência, uma luta, né? E o usuário, né, ele, enquanto também está participando disso, ele é um sujeito que pratica com, né, está com, e, portanto, nós estamos e somos, na nossa relação com esses objetos, com essas tecnologias, e, nesse sentido, a gente tem uma margem, né, de atuação, de coexistência, muitas vezes, né, de resistência enquanto praticamos isso, mas a gente, às vezes, esquece, né, que ao falar de tecnologias, nós estamos falando fundamentalmente de grandes infraestruturas, né, e sendo assim, acho que, em primeiro lugar, é a gente imaginar que as tecnologias elas não estão afastadas do nosso movimento político, né? Por mais que na história das tecnologias e das técnicas tivesse havido mesmo um apartamento das duas coisas, né? De que o mundo social, o mundo político, ele convive separadamente das suas tecnologias, o que, de certa maneira, acaba sendo uma ficção científica, né? Porque, por mais que a gente tenha convivido com essa realidade que fez justiça durante muito tempo na história, né? A gente sabe também hoje, tem literatura para isso, né? De que, na verdade, a gente conviveu com essas separações muito, né? Num plano de ficção científica mesmo, né? Existe e não existe, né? Então, Pois desculpa, lhe cortei, perdão. Mas não cortou, não. Fala. As tecnologias se apresentam para a gente e quase todas elas, especialmente agora nesse mundo digital, de uma forma neutra. Elas dizem que elas são neutras, né? Eu já ouvi várias vezes em relação a isso. Não é de esquerda, não é de direita, não é de frente, não é de resto, tecnologias são neutras. E há outro dos adjetivos que costumam
está sempre junto com as tecnologias é que elas são irrefreáveis, né? Então, é aquela coisa, elas começam e não adianta a gente discutir, isso não vai voltar atrás. Se você está chateado com o avanço do domínio sobre os fluxos de informação, isso não vai voltar atrás. A senhora tem trabalhado muito no sentido contrário, né? Tem demonstrado, especialmente, por exemplo, a partir do estudo do que foi feito na União Europeia, no caso sueco, né, de que as tecnologias educacionais, por exemplo, não são irrefreáveis, né? Mas o discurso público ainda trata a questão digital como irrevogável na escola. Nós temos visto isso. Está no MEC, está em São Paulo, em níveis diferentes de uso, mas parece que é um trator que vem passando em cima de todo mundo. Como historiadora da cultura material escolar especificamente, a senhora diria que essa sensação de irreversibilidade, ou seja, que nós não podemos fazer nada com relação a isso, é um trator que vai passar por cima de professores e alunos, é um dado técnico ou é um efeito ideológico produzido aí por um mercado que está muito afim de lucrar com essas coisas? Realmente somos escravos dessa tecnologia e desse processo, ou há ainda algum espaço para a gente resistir? Excelente. Olha, Fernando, eu vou fazer alguns paralelos mesmo pela a própria história da escola, se você me permite, porque eu acho que é didático, né? O que eu percebo é o seguinte, né? Vamos pensar hoje nas questões em relação a esses produtos, né? Então, em primeiro lugar, no uso de todos esses aparatos dentro da escola, como eles participam desse sistema técnico que é muito mais amplo que o próprio produto em si, né? Veja, né, eu primeiro observando outras questões e outras tecnologias da escola na história, né? A gente muitas vezes pensa que as tecnologias elas estão condensadas nesse mundo digital, né? É claro, porque elas participam mesmo de um discurso de inovação, e quem coloca o discurso de inovação, ele vai precisar também se organizar de forma a criar uma competência de reprodutibilidade. De alguma forma, tem que se fixar, toda inovação quer se fixar como tradição, né? A gente tem essa impressão de que a coisa veio para ficar e ela não tem como se reverter. Em grande medida, se a gente for pensar, né, nos sistemas técnicos em relação ao mundo digital na escola, é possível a gente imaginar que, de certa maneira, o uso mesmo dele não chega a ser criminoso, né? As formas, por exemplo, de acesso ao conhecimento, as formas de poder transmitir, transpassar, fazer circular e até mesmo atingir grandes públicos, é algo que não chega a ser um problema, né? Eu acho que o problema está dentro, introjetado na observação histórica mesmo do que significa essa tecnologia, quem é que divulga que isso é irrefreável, irredutível, impossível reverter, e quem é proprietário desse discurso, né? Eu acho que, fundamentalmente, a gente tem que se fixar nessa ideia pelo seguinte, veja, por exemplo, nos museus escolares e num museu específico em que eu, minha equipe, o grupo de pesquisa, trabalhamos com patrimonialização, a gente trabalha muito com animal taxidermizado, né? Que são os bichos empalhados. Que é aqueles bichinhos empalhados, né? Isso. Então, um exemplo, né, para a gente ponderar sobre isso. Os bichos empalhados, os taxidermizados, eles tiveram uma idade, eles nasceram como objeto escolar a partir da apreciação pública nas exposições universais, num exato momento em que a gente começa também a difundir a ideia de que a ciência ela tem controle da natureza e, portanto, a natureza, nós somos proprietários, nós, que eu digo, né, pelo pensamento científico. O que começa a acontecer, né? Ter bichos empalhados acaba sendo uma espécie, virou uma moda para decoração, uma moda para apresentar em museus, e isso não deixou de adentrar como tecnologia escolar. Até aí você imaginar, que bom, um objeto interessante, porque virou um objeto cultural para a gente poder analisar como coisa, para poder ver a classificação dos animais na disciplina de história natural.
Então, primeiro ponto, é ruim? Não, ruim não é, porque, de certa maneira, né, era muito interessante. A gente vê pelos documentos que as crianças gostavam, e os animais, eles teatralizavam a natureza, você via as aves, assim, de rapina em cima dos bichos, era tudo muito curioso, né, e bom para observar e estudar. Qual é a questão aqui? A questão é que você imagina a escolarização e a escola, que também é uma super tecnologia e universalizou a partir do século XIX, todo mundo passa a querer ter um animal taxidermizado. E algumas vezes não era um, eram dezenas. Dezenas de aves, dezenas de mamíferos, de bichos. E isso agitou uma indústria didática que vai desde, né, de amplos processos de organização da taxidermia, mas principalmente de amplificação massiva da mortandade dos bichos para que eles sejam tecnologia escolar. Você me entende? Quer dizer, quando que isso morre? Porque morreu. Hoje inclusive, é até cafona. Mas quando que isso morreu? Quando começam a atravessar esses discursos no Brasil, inclusive nacionalistas, de manutenção da fauna e da flora e, de certa maneira, com a lei de proibição de caça. Né? Quer dizer, paulatinamente, essa tecnologia deixou de existir. O que eu quero dizer? Se a gente está falando de sistemas técnicos e imaginar é irrefreável, usar não é exatamente o grande problema. Eu acho que, nesse sentido, talvez a gente tenha que se acostumar, porque essas mesmas questões aconteceram quando foi introduzido o rádio. Eu tenho colegas que estudam a radiodifusão para a educação. Com a TV, foi a mesma coisa. A TV, quando ela entrou dentro da escola para se adaptar como objeto escolar, as pessoas, inclusive, falavam que era uma tentativa de matar o professor em sala de aula, você me entende? A questão é que o que a gente percebe, né, e eu sou muito preocupada com isso no caso do estado de São Paulo, porque no sentido da introdução, a introjeção de tecnologias de controle e super inteligentes, né, o Super BI, por exemplo, se apresenta como algo maravilhoso para a gestão, para a organização escolar, como inovação. E aí, o termo inovação já coloca a coisa não só ideologicamente muito forte, né? Ela coloca a coisa como inevitável, porque nós estamos vivendo sempre no mundo da inovação, né? E, de certa maneira, qual é a questão? O que esse objeto e a quem ele responde como propriedade? E esse eu acho que é o grande problema, entende? Porque nós estamos falando de super tecnologias que, em grande medida, estão totalmente atreladas a supercorporações bilionárias que, se a gente for fazer esses paralelos, né, elas são as grandes, hoje as grandes, ou simbolizam as maiores representações de dano físico natural ao meio ambiente. O consumo de água, por exemplo, já está extrapolando. Exato, do mundo, né? E veja, né? Eu usei os taxidermizados como exemplo, porque assim você podia, por exemplo, encomendar um elefante, se você quisesse comprar um elefante para ser um material escolar, né? Então, de certa maneira, a discussão é sempre o que tem por trás, não, o que está na nossa cara que diz respeito à história da tecnologia. E que muitas vezes, porque nós estamos pensando na coisa em si, né, a gente cria esse fetiche pela coisa em si, a gente acaba não compreendendo todos os processos técnicos que estão envolvidos nisso, e eu acho que essa é a questão, né? E quando você diz assim, é irrefreável, né? Não, me desculpa, né? No caso da Suécia, a gente começou a perceber, e os suecos, talvez, levantando a bandeira do tentamos e nos equivocamos, né? De certa maneira, retomar a uma outra tecnologia universal de primeiríssima grandeza, né? Que são os livros, né? Então, esse é um debate bastante interessante, você não acha, né? Por que as pessoas Para quem não,
Para quem não está sabendo, né, a Suécia foi o primeiro país a adotar, a declarar o fim do livro e a passar a utilizar somente meios digitais para o ensino em todas as suas escolas. Ela chegou a ter quase 100% de digitalização. Só que junto com esse processo, ela fez a medição dos resultados nos alunos, um tipo de política pública responsável. Não basta só você transformar, mas vamos ver se isso funciona ou não. E ela chegou à conclusão, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, que os alunos estavam perdendo determinadas capacidades, inclusive o professor Miguel Nicoleles fala muito da escrita à mão, né, e das capacidades que isso gera no cérebro. A Suécia chegou e disse, olha, não vamos mais utilizar nenhum desses elementos digitais para substituir os elementos analógicos. Isso é importante. Não é que eles não vão utilizar elementos digitais mais, mas eles não são substituição. Eu tenho o analógico e eu tenho os elementos digitais como acessórios. E interessante é que a Suécia foi a primeira a fazer isso, os países nórdicos estão entrando mais ou menos nessa discussão, a França está entrando nessa discussão. E, no fundo, aqui no Brasil, a gente nem discutindo está. No Brasil, a gente está passando por cima das coisas como se não tivesse consequências. Eu ia lhe perguntar exatamente sobre isso, né? A senhora trabalha com museu escolar, né? E salvaguarda ali demonstração de objetos científicos tecnológicos no intuito pedagógico, as pessoas conheçam como é que está funcionando. Mas quando esse registro do mundo, né? Quando as coisas do mundo deixam de ser um registro analógico para ser um registro totalmente digital, e quando eu falo digital, ele é volátil, ele é dependente de infraestruturas privadas, né, os tais algoritmos. O que acontece com a memória e o patrimônio efetivamente? Será que a gente não está formando uma geração sem cultura material e, portanto, sem arquivo disponível para interrogar o futuro? Eu faço essa pergunta porque uma vez eu estava dentro de uma escola, eu já dei aula para ensino fundamental e médio, como eu acho que a grande maioria dos professores, e uma vez eu perguntei numa sala de aula o que a galinha tinha em volta do corpo, né? E uma menina me disse plástico. Porque ela só conhecia a galinha em plástico vendida no supermercado. Não era brincadeira, ela não estava tirando com a minha cara, porque esses dias uma pessoa disse, filho, não estava brincando com isso. Não. As nossas crianças perderam na maior parte delas, essa capacidade de lidar com esse mundo analógico. E isso será que não nos traz problemas? Porque a gente começa a perguntar isso a respeito das penas da galinha, mas daqui a pouco nós vamos ter problema com socialização, com participação coletiva, com entender como é que funciona a relação de direitos sociais. Será que a gente não está entrando por uma geração sem memória e sem referência patrimonial do seu passado, das suas disputas? Isso não é perigoso, professora? Nossa, tem tantas capas o que você me disse, né? Algumas eu concordo totalmente com você, mas tem outras coisas também que a gente pode estar pensando, né? Essa questão, por exemplo, do acesso, né, à realidade do mundo, né? Já que estamos tão apegados às questões virtuais, né? Existe uma ponderação que é também a colocação sobre o quanto, de fato, é equitativo, sabe, a distribuição desse tipo de aparelhagem para que isso seja introduzido como conhecimento na escola, né? O teu exemplo do plástico em relação à galinha é um deles, né? Em relação aos resultados do que isso está acontecendo, cada vez mais na pesquisa em educação aqui no estado de São Paulo, uma parcela do nosso grupo está vendo isso, né? A gente percebe que também uma parcela dos resultados além, né, da questão do gerenciamento em si mesmo, pelas questões da máquina e toda a possibilidade de a gente alimentá-la de maneira a gerar e gerenciar esses dados, né? Um dos produtos e dos resultados que isso tem acontecido é um adoecimento generalizado dentre os professores, também dos diretores escolares,
e também dos alunos. Não me parece, por exemplo, coincidência, Fernando, que a gente hoje tenha mapas de violência nas escolas em São Paulo, né? Esse mapeamento está sendo feito no Brasil inteiro, mas em São Paulo a coisa generalizou. Exatamente, e sinto que isso é plausível, é pertinente, no sentido de que essas máquinas, elas vão, de fato, se a gente for falar de regime de visibilidade, no sentido de percepção, de organização da percepção em tempos históricos, é possível que a falta de interação muito mais coletivo, humana, né, para gerar coesão social, isso esteja realmente aparecendo a partir desses resultados que vão gerando essas violências, precisamente porque os alunos eles estão cada vez mais individualizados nas parcelas das possibilidades de conhecimento que isso possa oferecer, precisamente porque está todo mundo muito mais interessado nos dados que esses alunos podem gerar. Então, nesse sentido, eu te acompanho, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que não necessariamente isso acontece de um todo, né? Homogeneamente na sociedade, né? De jeito nenhum, porque o que a gente também pode estar ponderando é que, de certa maneira, a forma de distribuição dessas potencialidades tecnológicas para a escola, elas não são igualitárias, né? E, além disso, né, elas vão apresentando o gerenciamento das segregações sociais, no sentido de que escolas que são muito aparelhadas, escolas de pessoas ricas, elas têm isso, mas elas não vão abrir mão do conhecimento socrático, do conhecimento dado na relação social entre professor e aluno. Elas não abrem mão. E parece contraditório que, de alguma forma, né, a organização dessas duas coisas ao mesmo tempo acabou criando um aparato de elite para certas escolas, né? E para um outro tipo de escola, não, né? Gerou essa forma de ver a escola como se fosse um bloco maciço, organizado por meio dessas tecnologias, né? Que, de certa maneira, acaba também fazendo essas segregações, porque as tecnologias elas vão apresentando claramente as segregações a partir da escola. E um último ponto é que nem todas as escolas estão aparelhadas, então, muitas vezes, a gente também tem que fazer um levantamento de como que isso, em percentual, de fato está acontecendo num todo, sabe? Porque essas distribuições não são equânimes, né? Então, muitas vezes eu julgo que, sim, no sentido que você está apresentando, a gente tem que ter maiores cuidados, sim, até porque é uma questão de mobilização social, até para pressão mesmo da qualidade do ensino público, que, no caso do meu estado, que é o estado de São Paulo, é uma coisa, está ficando deplorável, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu não poderia dizer que isso está acontecendo com todos ao mesmo tempo agora, né? Há, por exemplo, muitos casos, por exemplo, no estado de São Paulo, que isso definitivamente não acontece dessa forma. As pessoas elas têm vidas tão precárias e o mundo real está tão imediatamente acoplado na sua existência, né? Até por intempéries da natureza, por chuvas, por questão de falta populações mais pobres que não têm acesso a essa tecnologia, que sofrem com as transformações, né? Sim, e de certa forma, assim, a condição real do mundo real, nesse caso, cria esse desapego também, julgando que as tecnologias, em todos os sentidos, estão transformando todas as crianças em verdadeiros robôs insensíveis, muito embora isso possa estar acontecendo mesmo. Né? Porque não gera empatia, viu? Esse tipo de máquina, ao contrário. É isso que eu queria perguntar um pouco mais. Algumas pessoas nos criticam professores, historiadores, nos chamando de luditas, né? Vamos lembrar o que é isso. Houve um movimento no século XIX, ainda mal interpretado no meu entendimento, né? Onde, quando surge lá o processo
da Revolução Industrial. Esses trabalhadores percebem que a máquina lhes estava tirando os empregos, e a forma de resistência que eles inventaram na Europa, especialmente na Inglaterra, a partir dos movimentos de uma pessoa chamada Ned Ludd, era quebrar a máquina. Então aí o capitalismo começou a colocar como crime, inclusive na Inglaterra naquele momento foi colocado como crime e pena de morte se você quebrasse uma máquina. A vida humana era totalmente desimportante, as máquinas eram importantes. A partir daí, essa ofensa ludita ou ludismo, ela vem sempre associada àqueles indivíduos que se opõem à transformação tecnológica. Então, muita gente está sendo acusada disso na esquerda. Vocês estão reclamando da inteligência artificial porque vocês são luditas, porque vocês não querem a tecnologia. A senhora tem uma posição bem diferente disso, né? Por exemplo, a ONU, em 2023, lançou um relatório pedindo o divórcio entre a educação e essa tecnologia. Um estudo bastante profundo. Mas a senhora não defende o antagonismo, mas uma convivência crítica entre esse mundo digital e o livro. E aí eu queria lhe perguntar, onde está, na sua avaliação, a linha entre o pânico moral que a gente tem dessas tecnologias? Eu comecei o programa falando que a gente sente um mal-estar, mas tem gente que está em pânico completo, né? E a crítica historicamente fundamentada, e como é que a gente pode pensar uma política pública para evitar cair em um dos dois extremos? Porque me parece que São Paulo está caindo no extremo da associação completa à crítica irrestrita com relação a esses interesses digitais. Mas a gente também não pode ficar do outro lado, vamos dizer assim, olha, não queremos absolutamente nada, o meu negócio aqui é giz, como eu costumo dizer, né? Giz e quadro, e giz ainda com cal. Nem a canetinha a gente não vai usar porque é muito moderno. Como é que a gente faz essa relação? Porque a sua posição me parece uma posição mais ponderada do que simplesmente evitar um lado ou abraçar o outro. Isso. Acho que tem a ver também com uma conversa prévia que a gente teve a respeito de como é bom, né, se fundamentar na história para poder discutir essas questões, sabe, Fernando? Acho que o uso de novas tecnologias, elas sempre têm que... nós temos que pensar que a colocação dessas novas tecnologias na educação, elas também, durante o seu processo de instalação, como eu estava dizendo, né, pela luta de torná-la uma tradição, de fundamentar que é possível usar esse tipo de coisa, né, como aparato, ela sempre vai passar por uma batalha da competência da inovação, né? Muitas vezes acontece dos professores serem resistentes à inovação. E, num primeiro momento, exatamente porque o discurso do novo é sempre o absoluto, né? Ninguém para pensar que isso é ideológico, que isso diz respeito também, né, aos processos de construção hegemônica da ideia. Muitas vezes não consegue entender que um professor que está refreando certas tecnologias na escola, ele está participando de um debate técnico que diz sobre a luta dos conhecimentos e das práticas escolares, daquilo que é fundamentado e daquilo que está entrando. Quer dizer, as inovações, elas acabam sendo clivadas numa luta, numa batalha que muitas vezes é épica, porque os professores que são refreados e dizem, olha, eu não gosto disso aqui, eles são chamados de tolos, sabe? De idiotas. E antiquados, vezes, não servem para esse colégio. Inadequados, exato, né? Aqui, novamente, no caso de São Paulo, a gente vai vendo o processo de desprofissionalização do professor, porque como mais da metade dos professores não são concursados, quem reclamar do caso é mandado embora, né? Então, a gerência capitalista dentro de um processo público acaba realmente repercutir que o professor que está na batalha técnica, gerando aceitação ou não daquilo, ele é um idiota. Em primeiro lugar, e muitas vezes a pessoa está simplesmente dizendo, existem outras tecnologias que já ganharam a batalha da tradição. E tradição no sentido de que certas tecnologias, elas passaram pelo teste do tempo. Não, exato, geraram um sucesso absoluto no tempo, você compreende? Então, olha um exemplo para você. Eu tenho uma colega que tem uma pesquisa maravilhosa sobre o processo de alfabetização pelo MEB,
nos anos 60, antes do golpe militar, né? E ele era feito por escolas radiofônicas. É claro que, exatamente porque as escolas radiofônicas operaram muito em áreas bastante pobres, principalmente em áreas do Nordeste e do Norte do Brasil, imediatamente depois do golpe, essas escolas radiofônicas foram fechadas para um projeto político que era ligado, né, aos ideários da ditadura, que foi o Mobral. Qual era a questão a respeito das escolas radiofônicas, que para mim é fulcral e diz respeito a essa questão, e por que a gente não pode também achar que as máquinas são nossas inimigas? No caso do MEB, o rádio ele conseguiu criar outras fronteiras de territorialização no aspecto de que as pessoas, a partir da sua alfabetização e da escritura de cartas, elas começavam a identificar os mesmos problemas em territórios bastante amplos, né? E isso acabou gerando uma certa coletividade de pessoas que acabaram gerando uma identidade social a partir desses problemas que iam para além da própria alfabetização. E imagina que assim o rádio ele possibilitou essa coesão, né, gerando movimentos sociais em torno de problemas ligados aos próprios territórios, e isso me pareceu um tanto mais grave, né, para movimentos ditatoriais, exatamente porque isso condensa também a luta política. E aí me diga, no caso do rádio, ele foi essencial para a criação desses territórios de luta. Você me entende? A questão é exatamente essa, né? Era uma política pública que acabou sendo descentralizada a partir das escolas radiofônicas. E tinha legislação e organizada, e treinamento, etc. Também tinha os seus problemas, né? Como muitas das políticas públicas, mas a questão é essa, é gerar uma soberania pública a partir do uso mediado por certas tecnologias. E isso é um caso a ser debatido, porque entra naquilo que a gente falava no início, né? O que a gente quer saber quem coordena a tecnologia, né? Quem dá a última palavra. Quem é o proprietário? Porque no caso de São Paulo, não é o governo do estado que é proprietário disso, porque ele acaba sendo o secretariado para gerenciar plataformas privadas de venda de produtos duvidosos, que inclusive se organizam como inovação educacional. Não, se vende dessa forma. Isso, e como fornecedora de material didático a partir dos dados que as próprias escolas fornecem. Né? Então, além de tudo, você veja, né, o público da escola acaba alimentando os ativos financeiros dessas pessoas que entregam um produto de segunda categoria, porque é o uso total de mais-valia absoluta, sabe, pelos dados das pessoas. Né? Então, quem que é proprietário disso? Né? E esse é o ponto, por isso que nós estamos também, né, Fernando, e você mais do que eu mesma, nesse debate sobre a soberania digital, né, que é essencial para esse momento, já que a gente quer tanto, né, a fixação desse tipo de máquina na educação brasileira, num país continental como o nosso. Então, assim, a gente tem que começar a pensar em abrir mão da propriedade privada, da organização dos sistemas técnicos que estão gerenciando a educação do país. E começar a desenvolver coisas nossas, né? Porque uma coisa é entender que determinada tecnologia é boa. Outra coisa é perceber quem é que está por trás dessa tecnologia. E nesse sentido é que eu ia lhe perguntar, há um movimento para transformar, a senhora mesmo mencionou agora aqui em São Paulo, como a ponta de lança desse movimento, mas para transformar a escola numa espécie de ativo e a gestão educacional em algo modelado pela lógica empresarial e financeira. Né? Eu acho muito interessante, toda vez que a gente entra nesse debate educacional, vem sempre a história da formação, né? Nós temos que fazer uma educação voltada para o mercado. Eu sempre digo, não, o mercado que lute. Eu quero uma educação voltada para a cidadania, para a produção de uma sociedade mais justa. Se o mercado quiser trabalhador, é ele que pague uma escola, que ele forneça, que ele faça isso. Não tem por que nós, no público, fazer, mas
ainda está muito difícil. Toda vez que a gente vai discutir educação com pessoas que não são da área da educação, vem a história da educação pelo mercado, né? E aí eu ia lhe perguntar exatamente a respeito disso. Como é que a substituição do professor por uma inteligência artificial, por exemplo, nesse processo se encaixa? Né? Se encaixa dentro desse conceito de escola-empresa. Né? É a partir do conceito, a partir da ideia da redução de custo, a IA seria uma forma de reduzir o custo do trabalho do professor, mas o professor já está ganhando tão pouco dentro de todos os sistemas educacionais, ou tem alguma coisa mais perigosa ali por trás? É o controle sobre a informação, é a mercantilização dos saberes de uma forma mais complicada. E aí eu queria lhe perguntar, o que se perde a partir do momento em que a gente adota esses sistemas educacionais digitais, telinha, tablet, aplicativo, agora você ganha estrelinha, parabéns, você conseguiu. O que se perde na constituição do vínculo pedagógico? O que se perde a partir do momento em que o aluno não tem mais a autoridade docente, né? Quando essa mediação humana do professor, quando o próprio professor é tratado como um custo. Qual é o resultado disso para o aluno e para a sociedade, professora? Muito bem. Eu tenho uma linha política aí que diz respeito mesmo, e o respeito que eu tenho ao campo em que eu estou situada, que é a história da educação, Fernando, que parte do princípio que o surgimento da escola moderna, como esta tecnologia que gerou a possibilidade de coesão social, pensando em fundamentos para o futuro, né? Pela criação mesmo e pela melhoria dessa criação revolucionária que é a cidadania, né? Ela nasce como escola escriturária para ensinar mesmo o sujeito, os conhecimentos humanistas e científicos, mas sempre pensando na seguinte lógica: uma escola só é possível dentro de um espaço em que haja professor e aluno. Então, eu parto do princípio que qualquer instituição que diga que ela é escola sem professor, eu já bato na tecla de que ela pode ser chamada de tudo, menos de escola, sabe? Não existe, no meu entender, e é um entender de militância mesmo, não existe escola sem professor. Então, esse é o primeiro passo. Também não surpreende que não seja só este o único caminho, né, do uso das tecnologias para fazer a dissolução da autoridade do professor, e no sentido de autoridade, não por conta da centralização do carisma do professor, mas porque a autoridade é dada pelos públicos da escola, pela comunidade escolar, você está entendendo? De certa maneira, há estudos que mostram que o professor é a última represa dentro da instituição escolar para que não aconteça a invasão total dos processos capitalistas gerenciados por esses grupos privados dentro do universo escolar. E não me parece coincidência que já faz mais ou menos uns 20 anos que, paulatinamente, a gente vai vendo isso que eu estou te dizendo, numa espécie de desprofissionalização do sujeito diminuição docente. do valor do professor, da sua autoridade, do respeito social sobre ele. Exato. Não, e até a retirada do termo professor da semântica escolar. Porque nós não estamos falando só de palavras. Ele é um mediador, é um educador, é um facilitador. Esses dias eu ouvi isso de um diretor de escola. Ele é um facilitador do aprendizado. Eu digo, não. Facilitador do aprendizado é o tablet. Aqui é um professor, está mudando as coisas. Entende? Assim, facilitador, tutor, gestor de classe, gestor de aula. Não, meu chapa, essa pessoa é um professor. Quer dizer, um professor, vamos lembrar, um professor, ele é um sujeito, um oficial do Estado para atender uma instituição criada para gerenciar valores cidadãos. Entende? Exato. Isso não é pouca coisa. Então, assim, você vai tirando de todo esse super dispositivo de mais de 300 anos, universal, vai tirando, minando, né, este elemento que sem ele não existe escola, entende? Quer dizer, existe a escola na dialética da relação ensino-aprendizagem, professor e aluno, e do reconhecimento
que este grupo cria esse espaço que a gente dá o nome de escolarização. Ou seja, não é coincidência que as pessoas fiquem minando, né, a ideia de que o profissional ele é importante, você me entende? Que ele é substituível, que ele é uma peça. E isso é uma grande inverdade, sabe? É uma mentira tão absoluta que, no fim das contas, né, a gente vê que esses maquinários, eles representados, né, por essa grande ideologia da inovação, acabou, de certa maneira, enfraquecendo esses processos, inclusive no plano sindical, inclusive do professor se reconhecer como um profissional que está amparado por uma organização coletiva, né? Nós estamos falando de 100 anos de histórico do sindicalismo docente, que, de alguma forma, também, aos poucos, foi sendo esmigalhado pelas necessidades de mercado de uma escola pública que partiu, não chama mais concurso, que não vê esse sujeito como um sujeito representante do próprio Estado, vê como um substitutivo, e a gente não pode esquecer disso, né? O professor, ele não é o sujeito profissional da mais-valia que está lá para fazer bico. Ele é um oficial do Estado em nome de questões que, de certa maneira... De valores e currículos, né? Existe um currículo discutido, votado, e ele é representante daquilo. Não é à toa, professor, que o Bolsonaro vem depois do Escola Sem Partido. Primeiro você ataca os professores, primeiro você destrói essa relação, primeiro você passa 5 anos martelando e atacando professores, inclusive na época as pessoas não lembram, porque passa muito tempo, nesse mundo digital a gente esquece mais rápido, mas havia pessoas que entravam dentro da sala, pessoas externas à escola, para bater nos professores. Sem dúvida. E isso tudo acaba caindo nesse processo que nós conhecemos de destruição da relação professor-aluno, substituição dos professores por tutores e quaisquer outras coisas. Mas aí eu quero entrar, nós estamos caminhando para o final, nós temos aí uns 10 minutinhos, eu queria entrar numa pergunta mais drástica. Eu acho que a gente tocou aqui nas consequências visíveis desse uso da tecnologia no século XXI. Eu quero só retomar algumas delas com os nomes que as pessoas estão usando, né? Porque, por exemplo, as pessoas dizem a tecnologia hoje está fragmentando a sociedade em bolhas. Exato, né? Há uma dificuldade de compreender o agir o agir político, o agir coletivo. É verdade, nós cada vez mais estamos individualizados, nós, o nosso celular, o nosso tablet, né? Há uma indiferença cada vez maior pelos valores da democracia, é verdade, ninguém mais quer entender como é que esses processos funcionam, né? Há uma erosão da empatia social. Eu me lembro que nos anos 90 apareciam as grandes pesquisas e reportagens sobre a fome no Brasil, e a gente ficava chocado. Eu chorei como criança ainda por saber que tinham crianças, especialmente na região do Nordeste, que na época era a mais assolada pela fome, que não tinham o mínimo para comer. Hoje você mostra esse tipo de coisa para alunos, e os alunos, né, não sendo está tudo certo. Eu queria... E todas essas coisas que nós comentamos são competências que a escola pública historicamente ajudou a formar. Todas elas, a ideia política, a ideia da empatia. E aí eu queria lhe perguntar, a partir das suas pesquisas sobre juventude, sobre movimentos estudantis, nessa parte da educação, a senhora ainda vê a escola como um espaço capaz de reconstruir essa sociabilidade política? Ainda dá para a gente reverter isso que está colocado, ou essas transformações digitais já reconfiguraram o terreno da escola e esse terreno agora está propício a reproduzir essa lógica autocentrada e autoritária que vai nos dar, que vai nos ajudar a entender esse crescimento da extrema-direita no mundo inteiro? Isso tudo que você diz, que me parece os piores resultados possíveis, né, eles estão dentro do marco do desenvolvimento da gerência capitalista do ensino público. A OMS ela já tinha percebido, né, que no plano dos serviços, a saúde e a educação ia, no início do século XXI, gerar trilhões de dólares, né? A gente percebe isso nos processos de adoecimento, por exemplo, da juventude estadunidense, que mal entrou no mundo produtivo, já é devedora, porque todas as questões ali
dizem respeito ao crédito, né, estudantil. E esse é apenas um dos pontos e uma das formas de você transformar a escola, exatamente porque ela gerencia milhões e milhões de pessoas. No caso do Brasil, em torno de quase 95% das crianças estão em escola pública. Então, se você transforma essas crianças em ativo financeiro, você imagina a quantidade de dinheiro que isso pode gerar, não é mesmo? Então, neste processo, o que a gente está vendo como resultado é esse elenco de coisas horrorosas que você está apresentando, mas a gente também tem que imaginar que, assim mesmo, a escola ainda é um espaço, ou melhor, né, podemos dizer, uma tecnologia ultra disputada, precisamente porque ela ainda é a instituição que já ganhou validação social, em que um exército ininterrupto de pessoas, por gerações e gerações, vão adentrar e sair da escola. Você me entende? Então, não é qualquer coisa, né? As disputas pelo poder de organização dos sistemas educativos é muito grande. O que a gente tem que imaginar que mesmo com críticas e críticas históricas, antes os reformadores da educação eram sujeitos ativos ligados aos processos públicos da própria educação, né? E nós temos sujeitos educadores que deixaram seus nomes em toda a máquina pública brasileira, o caso do Anísio Teixeira, por exemplo, o caso do Lourenço Filho, e outros, né? Quer dizer, são os inauguradores do MEC, do INEP, da organização social que gerencia essa imensa máquina que é o ensino público brasileiro. Então, você imagina se a gente realmente começa a entender e reconfigurar essa máquina a nosso favor, Fernando, né? Porque muitas vezes a gente não interpreta a escola da maneira como ela é, também como um sistema técnico, né? Claro. E mais, assim, nem tudo está perdido, porque falava que a escola pública brasileira não é bacana. Não é verdade. Veja os institutos federais, por exemplo. Não é possível dizer que, na atualidade, o INEP não seja um instituto de alta performance em relação aos estudos e à organização estatística da educação. Não é possível dizer que o MEC não seja uma super máquina, sabe? Então, o que acontece? Eu acredito que o que nós estamos precisando é dessa possibilidade de fazer a mobilização social mesmo em defesa do ensino público, né? E é cada vez mais difícil, né? Porque muitas vezes a gente percebe, né, que o porquê, né, que mesmo os pais que são elementos fulcrais dentro dessa organização, né? Por que eles também não estão aí na ativa? Porque muitas vezes que é o lugar da guarda do filho, porque o sujeito tem que trabalhar. Vão lá reclamar das escolas, reclamar do professor, brigar, mas quando fica um dia sem aula, parece que o mundo caiu, né? Isso! Vocês reclamam, porque eles não conseguem compreender o quanto a escola é essencial nesse processo todo, né? Sim, Fala. Uma das coisas mais interessantes em tudo isso que a gente comentou, professor, é que a gente chega à conclusão de que a tecnologia é parasitária. Essa tecnologia digital ela é parasitária da tecnologia educacional que nós já temos. Eu acho que a gente conversou nesse sentido, ela é externa, e existem alguns parasitas que ajudam os corpos hospedeiros, outros parasitas prejudicam os corpos hospedeiros. Agora, quem tem que julgar efetivamente se ajuda ou se prejudica é o corpo hospedeiro, porque não é uma obrigação que a gente adote essas questões tecnológicas. Para finalizar, nós temos aí um minutinho. Eu vou lhe fazer uma pergunta bem prática. Bem prática. O presidente Lula retorna como presidente eleito ali entre 22 e 23. As pesquisas mostram que houve um massivo voto de jovens pelo presidente Lula, para o presidente Lula ali, que fez essa grande transformação. As pesquisas mostram agora, em 2026, que um dos grupos que menos aprova o presidente são os jovens.
essa diferença de visibilidade que o presidente tem nas populações mais jovens tem a ver com o trato que o Lula 3 fez da educação, especialmente da questão da escola, essa manutenção dessa grande transformação que fizeram nos currículos, ou não? É a influência digital que está transformando a cabeça das crianças? Porque me parece que na eleição de 23, os jovens formados por aquela educação do governo Lula 1 e Lula 2 estavam em época de votação e conseguiram trazer de novo a democracia para o seu campo. Mas eu tenho medo que isso não esteja acontecendo agora em 26. Talvez porque essa juventude esteja sendo bombardeada por diferentes canais de opinião e de processos mesmo de constituição de identidades, né? E muitas vezes não é só uma questão de difusão ou de não apresentação dos pontos críticos desse último mandato do nosso presidente em relação à educação, e menos ainda da gente poder apresentar mais abertamente, né, todos os benefícios que foram feitos em relação à abertura mais democrática das universidades em âmbito geral, né? Então, há elementos bons, elementos não tão bons, e, enfim, eu acho que a coisa, não sei se necessariamente é este o problema, sabe, Fernando? Uma das coisas que eu entendo a respeito desses processos é que essas disputas pela escola ou não escola, elas estão bem mais amplas, né? Há, por exemplo, todo um processo paralelo acontecendo no país em que comunidades em todo o Brasil, elas estão solicitando a transformação das escolas em escolas cívico-militares, por exemplo. Não se trata de uma coisa meramente autoritária, você está entendendo? As populações estão pedindo por isso. Uma outra coisa é que a gente vê, né, o debate sobre educação domiciliar, por exemplo, ele é inconstitucional, mas ele ainda vigora. E a gente percebe que, em grande medida, as igrejas, elas estão nessa disputa precisamente porque elas já fazem educação. As igrejas, elas são instituições educadoras, né? Não são escolas, mas são instituições educadoras. Mas elas estão nesse debate porque elas querem certificar como a fragmentação do discurso por escolarização domiciliar, por exemplo. Você está me entendendo? Então, eu acho que tem outros elementos nesses processos que estão interferindo nessa discussão e que vê o governo, um governo progressista e de esquerda, como inimigo, né? Agora, há um elemento que, no meu entender, eu acho que talvez é mera especulação, mas às vezes eu penso nisso, sabe? Da gente também fazer paralelo do acesso desses jovens, quem são os jovens que não votariam nele, e os acessos às redes sociais, principalmente as redes sociais de sentido de mobilidade rápida da visualização do mundo, sabe? Porque, observa, você pode até ver discursos, né, que são interessantes no TikTok ou no Instagram, né? Coisas que dizem respeito às periculosidades das próprias máquinas, coisas que são muito educativas no sentido de apresentar o que significa o racismo, LGBTfobia, quer dizer, tem coisas muito interessantes acontecendo. Tem coisas críticas mostrando que o mundo está ficando horrível, correto? Aí, imediatamente, aparecem gatinhos. Sabe? Aí, você está lá falando do debate público a respeito da escola, puxa para cima, aparece, compre este creme. Sabe? Que agora o mais importante é comprar creme para a cara. Então, assim, o que acontece, né? Eu julgo que a fragilização, sabe, mesmo de incorporação de uma ideia de polis, né, ela também está dentro dessa organização subjetiva que essas máquinas conseguiram dar, né, porque o mundo está acabando e imediatamente a gente vê gatinho, sabe, Fernando? Esse negócio é muito complicado, né?
E você vai gerando uma certa sensibilidade, talvez, veja se você sente algo nesse sentido, uma certa sensibilidade de que a gente vê o genocídio em Gaza e imediatamente vê gatinhos que dizem, há outras coisas no mundo acontecendo. É. Sabe? Não a gente é está só normalizando a violência, está normalizando a normalizando desigualdade. a violência, assim, com imagens do mundo bonito, com imagens de turismo, com gente bonita vendendo roupa, e enquanto isso o genocídio em Gaza, e enquanto isso as mulheres trans e as pessoas, né, da comunidade LGBT morrendo, enquanto isso matando jovens negros nas periferias. Então, eu julgo, sabe, que existem outros componentes que estão atravessando isso, sabe, Fernando? Professora Kátia, eu quero lhe agradecer demais esse seu tempo. Passamos um pouquinho de tempo, mas como todo mundo está aqui presente, valeu a pena. Eu queria mais tempo para conversar, vamos conversar em outros momentos. Para quem ficou conosco até aqui, um excelente finalzinho de semana. Não esqueçam de seguir a professora nas redes, de buscar os artigos que ela tem tratado, uma das vozes importantes hoje contra esse processo de mercantilização da educação e uma das vozes importantes contra essa adoção simples de duas posições com relação à tecnologia. Ou amamos, tudo é importante, ou odiamos e não vamos usar absolutamente nada. A professora Kátia tem sido uma voz crítica e ponderada nesse processo. E eu agradeço demais a atenção aqui. Um grande abraço para todo mundo, um excelente final de semana e até semana que vem. Até.